Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição da classe dos juvenis do terceiro trimestre de 2020, a lição número 10 da nossa revista que fala sobre os cuidados que nós devemos ter com a influência da mídia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mensagens subliminares. Então, os objetivos dessa lição são entender o que são as mensagens subliminares, descobrir onde elas estão e aprender como a gente pode se defender delas. O nosso enfoque bíblico, ele se encontra em Apocalipse capítulo 3, no versículo 18 e a parte B, que diz o seguinte: aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, já fica essa dica aí de que nós precisamos estar com os nossos olhos bem atentos para não cair nas armadilhas da mídia para a nossa vida, porque a gente sabe que Satanás ele utiliza muitos meios para nos corromper, para nos desviar da presença do Senhor, e um meio muito utilizado ultimamente é a mídia. E dentro da mídia existem outros subterfúgios, né, para nos fazer cair. Então a gente precisa estar com os nossos olhos bem abertos. Eu gostaria que vocês anotassem também, caso vocês não tenham a revista, uma outra referência que é muito importante da gente ler, que é Efésios capítulo 5. Assim, tem conselhos assim, muito importantes nessa palavra que vão nos ajudar a nortear a nossa vida de uma forma correta e eficaz na presença de Deus, de forma a não cairmos na forma como o mundo vive. Nós não podemos nos deixar seduzir por ele. Nós precisamos ser santos, como o Senhor é santo, seus imitadores em amor. Então, leiam, se possível, Efésios capítulo 5. Eu sei que vocês têm muitas tarefas, escola e tudo, mas eu sei que também tem um tempinho para a palavra de Deus, que deve ser a nossa prioridade, por sinal. Então, se atentem a essa palavra e meditem nela. Então, entrando na nossa lição, o que são as mensagens subliminares, né? As mensagens subliminares são mensagens, como já se diz, que elas são gravadas de uma forma que a gente não consegue perceber conscientemente. Elas são produzidas num limiar abaixo da nossa percepção de consciência. Então, tanto estímulos visuais ou auditivos, de forma que conscientemente a gente não perceba, mas nós somos expostos a eles. Então, aí que está o perigo, a gente não está enxergando eles, fica mais difícil de se defender desses estímulos por não estarmos de uma forma clara, né? Ela não é perceptível de uma forma clara, é uma coisa que nos é lançada, a gente está com foco em outra coisa, e aí vem aquela mensagem ou vem aquela audiovisual, né? Aquela mensagem audiovisual ou auditiva, e aí nós somos expostos a ela, mas não temos como nos defender, porque o nosso corpo não está conscientemente exposto a isso. Então, essas são as mensagens subliminares. Então, aqui tem uma definição na nossa lição que diz que elas vão para o subconsciente das pessoas, influenciando suas escolhas e decisões. Então, existem estudos a respeito disso. É bom que a gente deixe claro que existem estudos refutando isso, dizendo que isso é uma pseudociência e que não existe comprovação científica a respeito de como as mensagens subliminares elas realmente influenciam a vida das pessoas, mas também existem estudos que dizem que sim, que é real e é utilizado também no marketing, tanto que existem leis nos Estados Unidos e em alguns outros países proibindo esse tipo de publicidade, porque diz que as pessoas são expostas e aí, mesmo inconscientemente, elas são levadas a adquirir algo que elas nem queriam, porque foram inconscientemente expostas a esse tipo de mensagem. Então, elas ficam em segundo plano, posicionadas de uma forma que a gente não perceba conscientemente, mas nós estamos sendo expostos a elas. Eu li um artigo bem interessante a respeito disso na internet, de um cara que escreveu um best-seller sobre marketing. Eu anotei o nome dele aqui. Maurício Zani. O artigo é escrito na Nova Escola de Marketing. E ele diz que
os principais objetivos das mensagens subliminares é que a gente fique com uma imagem gravada ou um comando sonoro e fazendo associação a alguma coisa, né, ao objetivo daquela mensagem, como no caso pode ser o consumo, que é o caso do marketing, ou outros interesses nefastos, porque a gente precisa estar consciente que o inimigo quer tomar a nossa mente. Então, se ele joga mensagens subliminares com conteúdos contrários à palavra de Deus, nós vamos estar sendo expostos a eles. Então, esta é a forma mais tradicional, digamos assim, de mensagem subliminar. E existe uma outra forma também, que é um marketing indireto, digamos assim, que é, por exemplo, está acontecendo uma cena de novela, de filme, e a pessoa na novela ou no filme está consumindo determinado produto. O foco não está naquilo, tu está assistindo, por exemplo, um café da manhã da família, uma conversa da família, e lá existe um produto, uma margarina, ou uma outra cena, uma cerveja, alguma coisa assim, que aquela marca está sendo divulgada. Então, isso também é, de certa forma, considerado uma mensagem subliminar e influencia o consumo. E uma das formas também de influenciar é fazendo propagandas, associando a imagem, por exemplo, de um homem bem-sucedido com um cara que tem um carrão. Entende? Então, eu tenho este carrão, então eu serei bem-sucedido. Ou a família feliz usa determinada margarina. A mulher esbelta toma Coca-Cola Light. Então, são estratégias de marketing indireto. Como isso realmente era usado e alguns consideram, a maioria das pessoas, pelo que eu li no marketing, considera isso antiético. Em alguns países foi proibido, como nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não existe uma legislação específica, embora exista um artigo do Código do Consumidor que diz que as pessoas não deveriam ser influenciadas indiretamente a comprar algo que elas não querem. Então, existe, embora alguns contrariem, digam que é teoria da conspiração, mas isso existe e acontece. E o que nos preocupa em relação às crianças, aos jovens e adolescentes? Porque isso está presente nos desenhos que eles assistem, está presente, ou que vocês assistem, né? Está presente nos filmes, coisas que muitas vezes a gente pensa que são inocentes e não são, porque estão carregadas de sensualidade, estão carregadas de imagens deturpadas, imagens sexuais, palavras de baixo calão. Então, a gente acaba sendo exposto inconscientemente a essas coisas e sendo levado a ter atitudes, porque se tu é influenciado para o consumo, tu também é influenciado por essas más atitudes, infelizmente. Então, existem estudos a respeito de vários desenhos, pessoas que se detêm nisso, né? E quantas imagens pornográficas já foram veiculadas em desenhos da Disney. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar muita coisa, né? No Rei Leão, na Bela e a Fera. Teve outros mais explícitos que foram... Inclusive, a Disney foi processada a respeito disso. No Bernardo e Bianca aparece uma mulher numa janela com os seios de fora. No Uma Cilada para Roger Rabbit, a Jessica... Roger Rabbit, não sei o nome direito, mas a Jessica Rabbit, acho que é isso. Ela tá fazendo... primeiro ela tá sem uma parte das roupas íntimas dela, com tudo de fora, e fazendo vários gestos sexuais. Isso num desenho para criança, que é uma imagem muito rápida que passa, então as crianças não estão focadas naquilo, acabam não conscientemente percebendo, mas alguém percebeu e denunciou, e a Disney foi inclusive processada a respeito disso. Né? Outros desenhos como a Pequena Sereia também, não só imagens, como acontece na Pequena Sereia, mas no Rei Leão e na Bela e a Fera, palavras, né? Ficava nas nuvens, no pó, entre os dedos das pessoas. Em vários lugares do desenho aparece a palavra sexo. Então as crianças ficam constantemente sendo expostas a isso, e algo que certamente não é
apropriado para as crianças, né? Então, são coisas que estimulam a sexualidade precoce, a pedofilia, às vezes a violência, né? A gente vê também que isso está presente na música e por isso a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque eu penso que a gente precisa ter cuidado não só com as mensagens subliminares, mas com as que são explícitas mesmo, porque muitas vezes a gente ouve uma música bonitinha, uma música romântica, uma baladinha, mas quando a gente vai ouvir a letra, ela está pregando coisas que a palavra de Deus condena. Sexo antes do casamento, sensualidade, o próprio adultério, né? Tem muitas músicas românticas, bonitinhas, que pregam isso. E aí a gente vai ver outras mais não tão bonitas, né? Como o rock, por exemplo, que já tem uma característica mais pesada. E aí muitas palavras de baixo calão, muitas coisas incentivando a violência, o próprio satanismo. E a gente sabe que tem pessoas adeptas do satanismo que têm bandas e fazem muito sucesso e realmente cultuam Satanás nos seus shows. E levam as pessoas que estão ali a fazerem isso, mesmo muitas vezes não se dando conta de que estão fazendo, elas estão fazendo. Então, se conscientemente isso já acontece, imagina tudo que inconscientemente pode estar por trás disso, né? Como a gente vê que mensagens em baixa frequência, o nosso ouvido ele não percebe conscientemente, mas inconscientemente a gente está sendo exposto a essas mensagens de violência. E os games, né? Os games, eles são, agora, hoje em dia, praticamente todas as crianças e adolescentes são expostas, né? Existe um estudo que diz que dos 2 aos 17 anos, 90% dos indivíduos dessa idade fazem uso de games. Então é um campo muito fértil para que Satanás possa entrar. E se levando em consideração que infelizmente muitos pais não conseguem dar limites aos filhos em relação a isso, e as crianças acabam ficando muito tempo expostas, é ainda mais perigoso. Então, o meu conselho é que quando vocês estiverem jogando, vocês escolham bem os jogos que vão brincar, jogar, enfim, e não fiquem imersos somente naquilo, né? Procurem continuar com o nível de consciência de vocês. Eu sei que é difícil porque a gente entra naquele mundo do jogo e parece que só enxerga aquilo. Mas primeiro, a gente precisa ter consciência de que tudo que a gente precisa fazer, inclusive o nosso culto, ele precisa ser racional. Então a nossa vida, ela precisa ser racional e a gente precisa submeter tudo à palavra de Deus para ver se aquilo que a gente está fazendo é saudável ou não. Então, não ficar mais tempo do que o recomendado. A gente sabe que 2 horas por dia, dependendo da idade, já é extrapolar, né? O recomendado, eu acho que para crianças são 30 minutos, mas isso tem muitos estudos falando sobre isso, a gente tem acesso a isso. E outra, o tipo de jogo que a gente tá imerso, porque pode ser que nos envolva, que seja interessante, eu vou matar um aqui, matar outro ali, mas além de estar incitando a violência, muitas vezes está aparecendo na parede, no teto, no chão, palavras de violência. Então a gente, de novo, a gente inconscientemente está sendo influenciado por essas coisas. Então, como muitas vezes parece que a gente não pode se defender porque é uma coisa inconsciente, a gente precisa ser vigilante. Né? A palavra diz que nós precisamos ser vigilantes e sóbrios porque o diabo está procurando a quem tragar. Né? A gente sabe que o Senhor nos perdoa, nos conduz, mas nós precisamos ser vigilantes e sóbrios, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, até onde nós podemos, nós temos que fazer. E aí, dali para frente, o Senhor nos protege. Nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor que está lá em Tiago, dizendo que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá com liberalidade, né? Então, a gente, com a mídia como tal, hoje em dia, a gente vai ser constantemente exposto. Então, nós precisamos ter a nossa mente no lugar, buscar as armas espirituais que nós temos, que estão na palavra de Deus, também lá em Efésios, nós temos toda a armadura de Deus em Efésios 6, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos lutar contra o inimigo das nossas almas, né? Essa luta que não é carnal,
não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós precisamos reagir de uma forma preventiva, né? Ao invés de nos expormos a isso, estarmos em risco de ficar, de mudarmos, né, a nossa mente, o nosso coração por causa dessas mensagens que chegam a nós de uma forma inconsciente, nós precisamos agir antes, né? Não nos deixando expor a essas coisas. Então, pedindo direção de Deus para aquilo que a gente pode ver ou não. Quando o Espírito Santo nos alertar, nós temos que ouvir e obedecer e sair da frente da televisão, desligar o jogo, abandonar aquilo que nos faz pecar ou que nos coloca em risco. A palavra diz que nós temos que fugir das tentações, né? Não ficar ali esperando vencer na frente dela, não, nós temos que correr. Então, que nós sejamos prudentes e possamos tomar essas atitudes para que a gente não venha colocar em risco a nossa relação com Deus. Então, nós temos como vencer, o Senhor nos dá as armas, mas nós precisamos atentar para elas. Então, sempre no mundo vão dizer que isso é exagero, vão dizer que é coisa de gente doida, que é teoria da conspiração, mas nós sabemos que aquilo que é loucura para o mundo, para nós não é, né? Nós temos um Deus que nos orienta, que nos capacita, que nos dá visão espiritual, e nós precisamos usar de todos esses artifícios que o Senhor nos dá para que nós possamos vencer o dia mau. Vencer o inimigo e vencer esses dardos que ele lança contra nós e contra a nossa mente, para que a gente não venha a perder a nossa comunhão com o Senhor. Tem também uma palavra muito importante para sempre ser o nosso norte, que é Filipenses 4:8, né? Que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisto pensai. Então, se não há virtude, se não é verdadeiro, se não é honesto, se não é justo, então não pensa nisso, não coloca isso diante dos teus olhos para que tu não venha sofrer as consequências disso. Porque a gente sabe que tudo que o homem semeia, ele colhe. Temos aqui também outras passagens importantes como referência para a nossa lição, que uma está em Hebreus 5, 13 e 14, fala que nós precisamos saber discernir o bem e o mal, isso é muito importante. 2 Coríntios 10, 4 diz que as nossas armas não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, isso são fortalezas que o inimigo tem construído para atacar as mentes e nos desviar do propósito e do foco no Senhor. Então, que nós venhamos a nos submeter ao Senhor, a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Então, as nossas armas estão na palavra de Deus. Essas mensagens podem tentar nos bombardear, mas se nós estivermos firmados no Senhor, cuidando onde nós colocamos os nossos olhos, os nossos ouvidos e aquilo com que nós nos entretemos, nós vamos vencer essa guerra em nome do Senhor Jesus. Eu desejo que o Senhor abençoe teu domingo e que tu possas estar firmado na verdade para vencer todas essas batalhas. Deus te abençoe, um grande abraço.